Quero que você feche os olhos e deixe Deus falar contigo, amém? Muito leve, eu te pedi, quero partir num sonho normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. Confiei no seu amor e voltei. Sim, é aqui o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai, não trata o servo assim. Eu confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço que eu fiz. Festa, roupa, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, eu sou feliz. Confiei no seu amor e voltei. Sim, é aqui o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Que hoje seja o dia da sua volta. Que hoje seja o dia de você se reconciliar com o seu Pai. Eu não sei porquê, não sei quem, mas quando você pensou em ir para este lugar, o Espírito Santo, ele já sabe, e ele já prepara todas as coisas. Então, se essa é a noite em que, quem sabe, você está afastado da presença do Senhor, quem sabe esta é a noite em que o Espírito Santo separou para falar com você. Imagina todo um culto preparado só para falar contigo. Amém? Nós estamos, se não me engano, hoje é o terceiro ou quarto? Acho que é o quarto, né? Quarta-feira. É terceiro? Não, mas a gente teve 2 anos, eu acho. Terceiro. É terceiro? Vocês têm certeza? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel, capítulo 27. Não se assuste com o texto, é um pouquinho pesado. E essa tem sido a campanha mais forte que nós já fizemos de família. E eu digo para você, se alguma coisa não mudar na sua família, meu irmão, a coisa está estreita. Quem achou diz amém? 1 Samuel 2, 27. Diz assim a palavra:
E veio o homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de meu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão aventados. Eis que vem dia em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Verás o aperto da morada de Deus em um lugar de todo bem que houver de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que acontecerá aos seus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Fecha a tua Bíblia e olhe para cá. Eu disse que é uma passagem um tanto quanto pesada, mas você vai entender, porque quando Deus falou comigo essa palavra no dia de hoje, eu ouvindo uma mensagem, ouvindo uma palavra, Deus falou isso ao meu coração. E o tema dessa mensagem dessa noite é: não queira ouvir o acabou de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nunca queira ouvir o acabou de Deus. Há uma coisa que nós sabemos, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Mas não quer dizer que as misericórdias do Senhor, que duram para sempre, elas se sobrepõem à base do trono de Deus, que é justiça. Então nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma família, Deus também nos dá obrigações, Deus nos dá direcionamentos, porque por mais que nós pensemos que as coisas que temos nos pertencem, na verdade nós sabemos que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. A família linda que você tem, Deus te emprestou ela. A casa que você tem, Deus te emprestou ela. Mas nada é de verdade nosso, porque se fosse, você levaria quando morresse. Mas na verdade você não leva nada. Você entrou no jogo peladinho e vai embora do mesmo jeito. Você entende isso? Então, quando Deus diz acabou, não tem esse, não tem aquele, não tem status, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem unção que possa estar acima do acabou de Deus. Entenda uma coisa, basta só ele dizer acabou. A Bíblia diz, desde Gênesis, mas eu vou pegar ali de Êxodo para frente, e eu vou pegar alguns exemplos, como o Faraó, cara poderoso, chefe de uma nação poderosa, estava vencendo guerras, conquistando territórios, crescendo
financeiramente, mas chegou o dia que Deus disse para ele o quê? Acabou. Aí Deus manda um cara, sozinho, desarmado, descer no Egito, e só esse cara com um cajado destrói o Egito, porque Deus disse: o grande rei da Babilônia, que se exaltou dizendo basicamente que ele era divino devido à grande obra que ele construiu, chegou o dia de Deus dizer para ele: ó, acabou. E ele pastou, comeu junto com os animais. Não era tão grande, não era tão poderoso, mas Deus disse: acabou. Moisés, o homem mais próximo de Deus, andou, viu coisas que nem eu nem você jamais ousamos em ver. Fez tudo o que fez, mas chegou o dia em que Deus, por não se agradar de uma determinada história, disse: Moisés, sabe o que me chama a atenção? É que nem a oração de Moisés, nem o joelho de Moisés, nem o que Moisés representava para Deus significou alguma coisa quando Deus disse. Você está entendendo o que Deus começa a dizer? Existe um tempo. O problema é que a gente imagina que a história, ela começa em nós e termina em nós. Deixa eu dizer, a história não começou com você e nem vai terminar com você. Você é uma sucessão da linhagem de alguém. Alguém te gerou. A minha história é a continuidade da história do meu pai. E o Mateus, a Stephanie, será a continuidade da minha história. Não se encerra em nós, não acaba em nós. Então nós precisamos entender que tudo que Ele criou tem um fluxo. Tudo que Ele criou tem um propósito. Ele criou para um propósito. E a família, ela foi instituída para um propósito. E há uma coisa que você precisa entender: que na instituição familiar, o primeiro a ser criado foi o homem, porque ele tem uma chamada e ele tem um serviço sacerdotal dentro da sua casa. Você sabe o que tem destruído hoje as famílias? Você sabe quais são as maiores sequelas que os nossos jovens, que os nossos adolescentes e que pessoas adultas carregam? Você sabe o que nós ouvimos nos consultórios de psicanálise, ou de psicologia, ou seja, de qualquer outro tipo de terapia? Você sabe qual é a abordagem? Geralmente são os traumas de infância. Geralmente é o que acontece com a gente na infância, porque na verdade a estrutura que nós temos, ela vem daquilo que nós recebemos da paternidade e da maternidade que foram exercidas sobre as nossas vidas. Por isso que é tão sério. E hoje, como está banalizado, as pessoas elas não se atentam para as etapas de um relacionamento, de conhecer alguém, de namorar alguém, de noivar com alguém, de casar com alguém. Isso não foi uma invenção do homem, isso é um tempo, isso é um processo que precisa acontecer para se gerar uma família saudável. É preciso que alguns ajustes, é preciso que o conhecimento de ambos seja profundo o suficiente para gerar uma família sadia. Na história que nós acabamos de ler, Deus ele chamou a família, e ele chamou essa família desde o Egito. Ele separou essa família para o altar. Ele separou essa família para servir a Ele no templo. E eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. Quem separou? Quem separou? Então eu disse que nós somos criados para um propósito.
Aqui Samuel já está na história, Samuel já está começando a ser despertado para o seu ministério. Deus está falando, inclusive, aqui com Samuel. Mas há uma coisa que me chama a atenção: Deus não vai usar Samuel para falar com ele. Deus não vai usar Samuel para falar com ele. Deus vai mandar alguém de fora. Você sabe por quê? Porque nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. Tem um problema dentro da casa de Eli. Se Samuel usado para falar com Eli, como ele era um agregado, ele ia começar a ter problema dentro da casa. Ele ia começar a criar uma contenda dentro da sua casa. Então, muitas das vezes, quando a nossa casa espiritual, a nossa casa, ela está desorganizada, Deus vai usar alguém, meu irmão. Você pode ter certeza. Deus vai enviar alguém para falar contigo. Deus vai dar uma palavra para começar a ajustar o que está errado dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque a sua família, ela é a célula máter da sociedade. A tua família, ela é pilar da igreja, porque a igreja, ela é constituída de famílias. Por que Satanás ataca a família? Por quê? Porque é como um jogo de boliche. Está lá as garrafinhas em pé, uma bola, a bola bate em todas as garrafas? Não, ela bate em uma, e essa uma vai fazendo o quê? Derrubando as outras. Percebe? Como é que Satanás adora boliche? Você sabia disso? Satanás é perito em boliche. Sabe quando derruba 6, fica uma só? É ruim de acertar, não é? O diabo consegue. Aí, o que é que eu preciso entender? Que eu preciso estar solidificado. Eu preciso estar exercendo o meu ministério para que eu não seja a queda da minha família, para que eu não seja a garrafinha atingida pela bola de Satanás. Você está entendendo? Eu preciso estar solidificado, eu preciso estar estruturado. Aleluia! Há uma coisa que destrói essa força, há uma coisa que abala essa estrutura, se chama vitimismo. Porque o vitimismo, ele entra dentro da nossa casa e ele começa a fazer aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. E a pastora já chutou a bola aqui no início do culto. A culpa não é? A culpa é? Aí ó, a mulher que só me deu. É dose, né? O camarada vai lá, canta a gatinha, casa com a gatinha, mas na hora do pepino, aí ó, a mulher que tu me deu. Se eu fosse Deus, eu ia falar, eu te dei. Tu que buscou isso aí, para tua vida. O vitimismo, ele sempre vai nos fazer transferir a responsabilidade. Mas Deus deixou tudo desenhado. Deus deixou tudo certinho. O problema é que o homem começou a se ofender com o entalho, com a obra, com o cronograma, com o croquis, com a planta que Deus desenhou para a família. Como é que era para funcionar, pastor? Homem provedor, mulher guardando a casa, criando filhos. Só que a gente achou que Deus errou, né? A gente falou, que negócio é esse? As mulheres têm que ser mais arrojadas, elas precisam crescer, evoluir. Isso. Só não ficou ninguém para criar filho dentro de casa. Aí nós começamos a terceirizar, mandar os filhos para a creche. Hoje nós estamos com uma geração, só a misericórdia de Deus para dar frutos. Porque faltou estar embalando nos braços e falando de Jesus para o filho.
ensinando o menino o caminho que deve andar. Mas isso dá trabalho, pastor. A gente não quer, não. Pois é, exatamente. Por isso que o mundo está criando os filhos, entendeu? Deus desenhou certinho para dar tudo certo. Mas aí a gente achou que estava errado. Estava tão errado que agora já mudaram. Agora não é mais o papai e a mamãe. Agora são só cuidadores. Que agora pode casar com quem quiser. Esses dias eu vi dois anúncios, ou duas reportagens de um homem que casou com uma boneca inflável. Deve ser legal, porque pelo menos você pode tirar, que não vai falar nada. A coisa está séria. A coisa está complicada. Eu ouvi uma parte dessa mensagem que eu amei, porque o pastor falou assim: vai chegar um tempo em que não vamos poder mais falar assim, ó, o diabo está amarrado. Porque o diabo é uma entidade, então, né, pode ser que a gente leve um processo. Como já não pode mais falar da pomba gira, não pode falar, então a gente não pode. Aí ele falou assim, ele orou, falou: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Porque agora eu não posso nem falar mais, está amarrado, nem nada. Como é que eu vou resolver essa parada aí? Aí Deus falou com ele assim: meu filho, faz o seguinte, ó, em vez de você falar o nome de Deus ou repreender, para esse negócio, chama o Espírito Santo, que o Espírito Santo repreende todo mundo. Só o nome da oração. O que é que a gente precisa entender? O Senhor nos chamou para exercer o nosso sacerdócio. Independente da modernidade, independente do tempo em que nós estamos vivendo, você precisa, homem, ser sacerdote na sua casa. Você precisa, mulher, ser a instrutora, a cuidadora dentro da sua casa. Para quê? Para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Porque a família de Eli, a Bíblia, ela não fala da esposa de Eli. Mas é interessante, porque vai falar dos filhos. Os filhos que eram para trabalhar no sacerdócio, mas são disciplinados, mas são corruptos. E o interessante é que chega um determinado momento que Eli abre mão de repreender os filhos, porque cansa repreender filho. O adolescente, ele vem com uma válvula desligada. Tem uma válvula no adolescente que não funciona, na criança que não funciona. Ela começa a se regular, acho que depois de 17, 18 anos ela começa a se regular, mas antes disso não funciona. Essa válvula, ela vem quebrada, porque você pode falar assim: não faz. Ele vai fazer. Fala para esse pequeno ali: não pega. É aí que ele vai querer pegar. Você fala para o teu filho 10 vezes a mesma situação: não toca, não pega, não faz, não pega, não toca, não faz. Só que o interessante é que tem gente que segue a vida adulta com essa chave quebrada, do mesmo jeito. Só muda quem está falando, não é mais o pai, é Deus. Fala: não faz, não vai lá e faz. Não pega, a gente vai lá e pega. Não toca, a gente vai lá e toca. Porque o problema com a paternidade começa na família, mas vai se desenvolver no relacionamento com Deus. Meu Deus! Deus vai chamar alguém de fora e vai mandar falar com Eli. E o que Deus diz para Eli é o seguinte: ó, chamei teu pai, chamei você, chamei os teus filhos. Eu disse que não faltaria na sua família gente que me servisse. Só que, ó, esquece, acabou. Tem gente que pensa que uma vez disse, acabou. Deus, ele pode falar, Deus, ele pode retroceder, Deus pode prosseguir, porque a última palavra sempre será dele. E Deus disse para ele: ó, acabou. Não vai ter nem gente velha na sua casa. Ou seja, ele está dizendo: acabou a sua genealogia, a sua família acabou. E ele diz: vou usar teus filhos como exemplo. Vai morrer os dois no mesmo dia. Imagina
o que é um pai ouvir uma palavra dessa. Só que quem está falando não tem ninguém que possa desfalar. Só que quem está dizendo, quem é que vai chegar e falar para ele assim: não vou. Esse é o problema, você não entendeu. Você parece eterno, eu pareço eterno, mas não somos, pelo menos nesse plano aqui. Deus está te dando uma coisa chamada oportunidade. A vida que você tem é a oportunidade de fazer o que Ele mandou. E se Deus te deu uma família, você pode ter certeza, a prioridade de Deus para você é a sua família. Ah, pastor, mas Deus me chamou para a missão. Primeira missão de qualquer pessoa que se uniu a alguém: família. Primeiro altar de alguém que se uniu a família: casa. Não adianta vir servir a Deus se o seu altar na sua casa está abandonado. A Bíblia diz, e vou falar, irmãos, se não tratar bem a mulher, não adianta nem orar, porque Deus nem te ouve. Está na Bíblia. E às vezes o homem não sabe, Senhor, por que as portas estão fechadas? Aí Deus fala: está fechada porque tu é um mala, porque tu não sabe tratar a tua mulher. Entende ou não? É a responsabilidade que Deus te deu. Tem várias coisas. Tem várias coisas. Tem várias coisinhas. Não precisa ser muito não. Não precisa ser muito não. É só você fazer o que precisa. Primeiro, a mulher quer se sentir o quê? Protegida, amada, querida. Entende? São as pequenas coisas que a gente vai valorizando a família, o outro. Você vai num lugar, uma situação, você sabe que a pessoa gosta, então e veste, porque não é só carne que está em jogo. Se fosse, está bom. O problema é que você não entendeu que nesse jogo aí não é questão de carne, tem uma responsabilidade espiritual. Eu te pergunto aqui: o que ele fez para receber essa palavra aqui? Se você não leu, depois você pode ler na sua casa. O que ele fez para receber essa palavra aqui? Eli, entenda, Deus não está falando aqui de pecado direto dele, não. Deus está punindo ele porque ele não foi sacerdote dentro da sua casa. Agora você entendeu? A palavra aqui é de morte. Deus está falando de morte, de matar 2 num dia só e de tirar o legado sacerdotal dele. Por quê? Porque ele deixou de fazer o que Deus mandou. Aí você achou que não, é só a sua paixãozinha, apaixonei por ela, pastor. Aí eu casei, mesmo? Tu achou que era por causa disso mesmo? Foi só porque apaixonou? Apaixonou, casou? Você não entendeu nada de casamento. Você não entendeu nada de família. É uma responsabilidade tão grande que tem um departamento espiritual só para cuidar dela. E você vai dar conta de um por um das pessoas que Deus colocou na tua responsabilidade. Não é um papo só de gostei dela, gostei dele. É um papo de entender que Deus está mandando alguém de fora para falar com ele que ele não foi o que Deus mandou ele ser, sacerdote na sua casa. Ele tinha que ter pegado os filhos de jeito. Tem hora que o filho não gosta, tem hora, mas é preciso. Hora que o pai exerce o sacerdócio, meu irmão, o negócio é sério. O negócio é sério. Não estou querendo sair. Ah, não quero que a roupa não fique. Então vamos ficar. Ninguém vai. Não gostei disso.
por quê? Porque Deus, Ele nos ensina. Deus nos ensina. Eu quero dizer uma coisa para você. Se tem alguma coisa que impede a bênção do Senhor, é quando nós deixamos e abrimos mão da nossa família. Eu vou te dar um conselho. Se preciso for, volta. Se preciso for, vai lá e se conserta. Mas a sua família, ela é prioridade. A sua família, ela é bênção de Deus. O Senhor te deu para você cuidar. A palavra que Deus deu para ele é o seguinte: o homem, porém, que eu não desarraigar do meu altar, ou seja, que eu não tirar, será para consumir teus olhos e entristecer a toda a tua alma. Olha o que Deus está falando para ele. Quem não arrancar do altar será para a tua vergonha, para a tua tristeza, para entristecer tua alma. Tudo por quê? Porque não foi o que Deus mandou. Não cumpriu o que Deus deu de função. Servir a Deus não é de qualquer forma. Eu sei que Deus, Ele chamou algumas pessoas aqui. Eu sei que Deus te deu algumas responsabilidades. E eu vou dizer para você uma coisa: Deus não está nem aí se você não tem tempo. Deus não está nem aí se você está cansado. Deus não tem compromisso com nada disso. Quando Ele for cobrar, Ele não vai perguntar nada disso para você. E isso não vai diminuir nada do que Ele vai fazer. Você entende isso? Por que muitas das vezes sofremos? Porque Deus mandou ir para Tarsis e a gente quer ir para onde? Para Nínive. Por quê? Porque Nínive é passeio, Tarsis é trabalho. Tarsis é passeio, Nínive é trabalho. Então deixa eu pegar o barco, Senhor. Deixa eu pegar o barco, deixa eu ir para Tarsis. O que eu vou fazer em Nínive? Esse é o problema. Deus te quer em Nínive. Quem tu vai? Pastor, não, mas eu arrumei um barquinho aqui, num precinho bom. Sabe o que acontece quando você entra no barco dos outros? Fugir. Sabe o que você arruma quando você entra no barco de outra pessoa? Olha aqui, ouve que isso aqui é revelação. O barquinho dos outros está lá, que significa a vida de alguém. O barco significa a vida de alguém. O barquinho dessa pessoa estava tudo certinho, e indo para onde? Para Tarsis. Aí o camarada que Deus mandou para mim, o que ele faz? Vai entrar no barquinho dos outros. Estava tudo tranquilo. Quando entrou no meio do mar, o que começou a acontecer? Tempestade. Os camaradas estavam tão certos que tinha alguma coisa errada, que eles falaram só: alguém aqui está em débito com Deus. Esse cara é experiente, não tinha vento para aquilo, não tinha nada para fazer aquilo com barco. Eles sabiam que alguém ali estava errado. Sabe o que acontece quando você está lá solteirinho? Está solteirinho, barquinho, bonitinho, indo para onde? Tarsis. Aí vem um fujão. O fujão está com ordem para ir para Nínive. Aí o fujão entra no barco do outro. O outro fica feliz. Está falando: meu Deus, olha que lindo. Alguém entrou no meu barco para fazer companhia. No meio do mar. Meu Deus, o que está acontecendo? Minha vida estava tão tranquila até ontem. Estava tudo bem na minha vida até ontem. Entrou alguém que não estava destinado para ir para Tarsis. Até para seguir viagem com alguém, o que eu preciso saber? Se o destino daquele barquinho é o mesmo que o meu. Pergunta, pastor: sou cristão, não sirvo a Deus. Você quer? O barquinho está indo para cá, Se ela fala assim: não, eu quero ir para cá, não dá. Porque o rio, você é como? Assim. Só tem gente que fala assim: mas
Porque no final da história, sabe o que teve que acontecer? E é o que tem que acontecer com muita gente, que está acontecendo com muita gente. Vai virar e falar assim: e agora, o que faz? Joga ele no mar. Aí, a pessoa que você recebeu tão bem lá no iníciozinho do barquinho, no meio do mar, você vai fazer o quê? Vai ter que jogar ela fora. Se Deus ainda tiver misericórdia, vai jogar um peixe para levar de volta para a praia. Porque se não tiver nem isso, vai morrer no mar. Qual que é o negócio? Entender. Desde o início da viagem, pergunta para o barquinho: onde esse barco está indo? Estou indo para Tarso. Não, Deus me mandou ir para Nínive. Então o barquinho não me segue. E vão até te perguntar: o que você vai fazer em Nínive? Aquele povo lá não presta. Aquele povo lá só arruma confusão. Mas quando Deus manda, você entrega a palavra e o povo se veste de saco e cinza e se converte ao Senhor. Uma cidade, porque alguém que não queria ir, Deus que conduziu, mas ele poderia ter morrido no trajeto. Esta é a noite que o Senhor te deu. Sacerdotes, princesas do Senhor, o Senhor te chamou para conduzir ou para fazer parte de uma família. Agora, bota a tua família na direção certa, constrói a arca, bota todo mundo dentro, porque Deus vai conduzir. Entenda, a arca não tinha volante, a arca não tinha leme, Noé não pilotou a arca. Quem pilotou a arca foi Deus. Só constrói. Entra com a tua família. Pastor, como é que vai ser? Não precisa se preocupar. Ela vai flutuar sobre as águas e vai parar no lugar certo. Pega isso aí, meu irmão. Vou dizer de novo: ela vai flutuar e vai parar